Isso tudo, todas essas coisas, elas eram meio ridículas até 2023. Mas no ano passado, 2023, a coisa começou a ficar ainda mais ridícula depois do que aconteceu em Israel. Depois da forma como a esquerda se revelou. Então você tem aquela famosa frase, né, que todo mundo atribui ao Lenin, eu já havia atribuído ao Goebbels também, que é: acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Eu gosto da versão do próprio Olavo de Carvalho, que diz que se você investigar direitinho, vai ver que todo crime que um comunista te acusa, ele mesmo está cometendo. Diz o Olavo de Carvalho. E tem a versão também do Viva Frei, que eu já entrevistei, né, é professor convidado do Fim da América, um professor jurista canadense, que ele fala confession through projection, né, ou a confissão através da projeção. E eu estou cada vez mais convencido de que esse é o caso do PT, porque ontem o ex-presidente do PT, o fundador do PT, aquele, dizem, né, ex-guerrilheiro frouxo, que delatou os colegas sem tomar nenhum tapa, é a história que contam, o Genuíno, José Genuíno, ex-deputado também do PT, uma das figuras centrais do PT, estava fazendo uma live com a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, empresária querida do governo, cuja empresa estava praticamente afundada antes da eleição do Lula, que agora parece estar colhendo os frutos, né? O amor venceu, pelo menos para ela. Estamos aqui, a notícia é a seguinte: ex-presidente do PT provoca fúria na internet ao propor boicote a empresários judeus e corte das relações do Brasil com Israel. Homem forte do partido do presidente Lula, José Genuíno, fez afirmações em live com a dona da Magazine Luiza no portal de esquerda. E a frase dele é a seguinte: essa ideia de rejeição, eu quero ler a frase toda para não tirar nada de contexto. Tá aqui. Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesses econômicos é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar relações comerciais nessa área de segurança e defesa com o Estado de Israel. O que está acontecendo na faixa de Gaza coloca em risco o sentido humanitário da gente, como ser humano, SIC, de defender o futuro da humanidade. Sentido humanitário da gente como ser humano de defender o futuro da humanidade. Esses caras são muito imbecis. Nós temos que nos revoltar mesmo contra as atrocidades praticadas pelo governo de Israel. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Nada de ramais. Claro que aí teve uma puta repercussão. Essas notícias todas que eu publico aqui estão no meu Locals, estão de graça para você ver lá, com um pouco menos de viés do que a imprensa. Então você recebe por e-mail também, é uma boa forma de receber notícia por e-mail para aquelas pessoas que pedem. Mas as pessoas vêm e me perguntam: Paulo, qual é a diferença? Perguntaram hoje na caixinha de perguntas que eu fiz no meu Instagram, meu novo Instagram, Real P Figueiredo 04. Paulo, qual é a diferença do comunismo para o nazismo? Né? A eterna discussão: mas o nazismo é de esquerda ou de direita? E eu confesso a vocês que eu já mudei muito a minha posição a respeito desse tema. Porque assim, eu já não sei mais a diferença entre a esquerda, entre o nazismo e o socialismo. Porque vocês sabem, eu imagino que vocês sabem, muita gente não sabe, então vale ensinar que, na verdade, o partido nazista não era partido nazista, era o Partido dos Trabalhadores. Era o Partido Socialista também. Eu estou falando sério, o partido do Hitler era do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. O partido nazista era o PT alemão.
Não tá escrito no nome. Ah, é fake news. Não, entra lá no seu Wikipedia, você vai achar. Então, não, mas Paulo, o nazismo é nacionalista, o socialismo não. Eu pergunto a vocês, ora, meu Deus do céu, a União Soviética não era nacionalista? Existe algum país mais nacionalista do que a Rússia? A mãe russa tá focado na própria identidade do povo. A China? A China não é nacionalista? Meu Deus, o Império do Meio não é nacionalista? Todos querendo exercer influência nos vizinhos e invadindo territorialmente os vizinhos, criando estados vassalos. Ué, a União Soviética invadiu os vizinhos, criou todos os países lá da União Soviética, os países alinhados, etc. A China invadiu os vizinhos, pergunta para os tibetanos. O Hitler, idem. E aí, por isso teve a Segunda Guerra Mundial, mas é a mesma coisa, a mesma ideia. Ah, mas Paulo, no socialismo os meios de produção são do Estado. E no nazismo, na Alemanha nazista, os empresários eram os amigos do governo. Amigos do governo tipo essa aí, a Luísa Trajano. O cara falou que no socialismo os meios de produção são do Estado, eu já sei que é retardado mental. Para mim é a mesma coisa que o cara me entregar um certificado de retardado. Não é possível que o cara não veja nesse momento que os empresários chineses são todos membros e ligados ao Partido Comunista. Tudo propriedade privada. Você pega a BYD, tá crescendo no Brasil de carro elétrico. É privada. O dono, fundador, é um cara do Partido Comunista Chinês. Todas, você vai pegar todas as empresas. O Huawei, mesma coisa. É tudo. AliExpress, Alibaba, que as pessoas. Era o cara ligado, o Jack Ma, que se ferrou. Porque justamente foi contra o partido. Esse negócio de propriedade, fim da propriedade privada, isso não durou 20 minutos depois da Revolução Soviética. Não vou nem falar do que Hitler e Stalin eram aliados, porque nem isso, estou falando da questão ideológica. Não durou 20 minutos. A Revolução Soviética, já em 1920, o Lenin cria o tal do nova política econômica, permitindo propriedade privada, empresários em vários setores. Ora, vocês acham que acabou a União Soviética, ficou um monte de gente bilionária russa, por quê? Então, mas então a diferença está na luta de classes que tem no socialismo e no nazismo é a luta racial. Eu falo, de novo, é outro retardado, porque parou de estudar o socialismo no Karl Marx. Nunca ouviu falar de escola de Frankfurt, nunca ouviu falar da crítica pós-moderna ao marxismo, nunca ouviu falar dos pós-modernistas nenhum. O tal do neomarxismo, que as pessoas fingem que não existem. Ora, a ideia central do socialismo é se dividir a sociedade entre oprimidos e opressores. Quando perceberam que o negócio da divisão de classes, de burgueses e proletários, era uma falácia, o marxismo pegou a ideia da divisão da sociedade verdadeira entre oprimidos e opressores e aceitou qualquer divisão desse tipo. Porque você e eu, nós somos oprimidos e opressores ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Veja, aqui eu sou oprimido porque sou latino nos Estados Unidos, então sou minoria, não sou imigrante, então sou oprimido. Mas sou opressor porque sou homem, branco, hétero, cisgênero. Então você se divide entre gordo e não sou gordo, rico e pobre, hétero e gay, cis e trans, homem e mulher. E claro, a opressão racial também. Ora, as próprias fundadoras do Black Lives Matter, a Opal Tometi e a Patricia Cullors, elas admitem que são marxistas treinadas. Então essa divisão racial, ela é fortíssima no marxismo. É um movimento mais racista do que um movimento suposto movimento negro. Mas Paulo, o nazismo é antissemita. Porra, e o comunismo do genuíno não? Ou melhor, eu já falei aqui para vocês, estava falando de escola de Frankfurt, etc. Mas antes de publicar o Capital, o Marx publicou um livro chamado, meu Deus do céu, as pessoas tinham que saber disso,
sobre a questão judaica, justamente pondo culpa nos judeus como os opressores, não na burguesia. Ou você pega a União Soviética, as campanhas contra os cosmopolitas sem raízes, no final dos anos 40 e no início dos anos 50, com o Stalin criando esse eufemismo para se referir justamente aos judeus soviéticos, os cosmopolitas sem raízes, que eram judeus, um monte de intelectual e artista judeu foram perseguidos. O complô dos médicos em 1952, 53, né? Um grupo de médicos proeminentes, a maioria deles eram judeus, falsamente acusados de conspirar para assassinar os líderes soviéticos. E você teve uma onda de antissemitismo patrocinada pelo Estado soviético. Durante o regime do Stalin, os judeus foram removidos de posição de poder dentro do Partido Comunista, de tudo. Muitos foram presos e executados. Vários foram deportados. E o Stalin tinha planos maiores de deportação. Só que ele morreu em 53 e aí não teve isso. As pessoas não estudam história. Ora, hoje não tem lugar nenhum no mundo com mais racismo e superioridade étnica do que na China. As críticas, todas as pessoas prestarem atenção. Algumas minorias étnicas, os uigures, uigures, que são um grupo étnico muçulmano, turcófono, lá na região de Xinjiang, campos de concentração contra os caras, campos de reeducação. A etnia dominante da China, que é a etnia Han, eles mandam no país. Todo mundo que não é Han é cidadão de quinta categoria. Perseguição religiosa, enfim. É por isso que eu falo, eu não sei mais a diferença do nazismo para o comunismo. Eu não sei se é impreciso dizer que o José Genuíno é nazista, eu não sei. É o mesmo amor pelo poder central, é o mesmo amor pela censura. E eu não estou falando só dele, não. Essa é a posição da esquerda hoje no mundo inteiro. Desde o Petros, na Colômbia, até a reitora demitida de Harvard, a Claudine Gay, Harvard, a quem eu devo tanto, mas até mesmo Lula. Não são as frases do Genuíno não são frases isoladas. Elas vêm acompanhadas do Lula chamando Israel de terrorista, colocando no mesmo balaio que o Hamas, vem da posição na fala do embaixador brasileiro em Israel sobre o Hamas, sobre os reféns, dele se recusar a ver o vídeo, se recusar a visitar os kibbutz, se recusar a tomar uma posição pró-Israel, a própria posição oficial do PT. A novidade é que agora a própria prática é escancarada, a prática nazista dos caras é escancarada. Eu estou falando isso porque essa ideia de boicotar empresários judeus, deixa eu pensar, onde é que eu vi isso antes? Ah, já sei, vi na Alemanha nazista. O conceito de boicote contra os judeus era parte central da propaganda nazista, da propaganda antissemita nazista. Foi isso que levou ao Holocausto. Primeiro passo. Ora, de novo, as pessoas não estudam história. Mas 1º de abril de 1933, houve o grande boicote judeu, alemão, aos judeus. Foi uma das primeiras coisas que o Hitler fez depois de chegar ao poder. Justamente esse boicote aos judeus. O Hitler falou que existia uma propaganda judaica anti-alemã no exterior, a política externa, particularmente nos Estados Unidos, e aí eles tinham o objetivo justamente de isolar a economia, como o José Dirceu diz. O José Genuíno é a mesma coisa. A diferença é, obviamente, de QI. Um é o puppeteer e o outro é o puppet. Né? Um é o mestre dos bonecos e o outro é o boneco. Mas o objetivo era isolar economicamente a comunidade judaica e intimidar os judeus. É isso que ele está falando. Aí os caras mandaram, tô falando sério, pesquisem na história, mandaram os membros da SA e da SS, ficaram nas portas das lojas, consultórios médicos, nas propriedades dos judeus com os cartagens. Alemães, defendam-se, não comprem dos judeus. Eu tô falando sério, procurem lá, Kauf nicht bei Juden. É esse cara.
É que em alemão tudo fica mais forte. Essas demonstrações desses caras, esses protestos, era para impedir mesmo as pessoas. E aí o que acontece? O objetivo, eles estrangulavam financeiramente a capacidade econômica dos judeus, e aí os judeus foram vendendo as suas empresas. As empresas foram sendo marginalizadas, eles chamavam de arianização das empresas, que era uma transferência forçada da propriedade ou uma venda dos negócios a preço de banana, sem compensação. E eles continuavam fazendo propaganda, exortando os alemães a evitar qualquer interação econômica com os judeus. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Não dá pra gente ficar ouvindo esse tipo de coisa calado, não. Você, judeu, que defende o PT, realmente você está construindo a corda com a qual eles vão te enforcar. É uma coisa de. Não dá mais. Não dá mais para a gente ser chamado de fascista e de nazista sem esfregar isso na cara deles. Isso era ridículo até 2023. A partir de 2023 ultrapassou o ridículo. E as falas de uma figura central, de novo, não é só ele, é só a expressão de algo maior.